Uma das maiores preocupações hoje minha, e acredito que de uma boa parte da nossa sociedade, é sobre algo que é considerado o mal do século, a doença do século chamada depressão. E eu me lembro de um momento de experiência com Deus, onde, conversando com Jesus, na época, Ele me permitiu ter uma experiência muito preciosa com Ele, que teve por objetivo transformar, mudar a minha vida e perceber o que você vive quando o espírito de depressão, quando a opressão chega sobre um homem, e o único desejo que temos é de tirar a própria vida, o único desejo que temos é de poder terminar com aquilo que nós estamos vivendo, que é tão dolorido, que é tão sofrido, que causa tanta dor. E eu tenho visto em Deus o desejo de poder restaurar os jovens, de poder restaurar a geração que hoje tem passado por isso e tem sofrido dia após dia. E sempre vai existir uma raiz para que a depressão, para que o medo, para que esse distúrbio sentimental e emocional das pessoas não seja o motivo pela qual leve a cada uma delas a terem que tirar a sua própria vida, a se suicidarem, a fazer com que aquilo que antes tinha tanto valor e tinha tanto prazer em se ter, possa ser tirado, possa ser destruído como se fosse uma folha de papel rasgada, como se não valesse nada. E o coração de Jesus tem se entristecido tanto, o coração de Deus tem se entristecido tanto, e nós temos conversado tanto sobre isso, e eu tenho visto a necessidade hoje da minha geração em começar a encarar de verdade como precisa esse mal chamado depressão. Isso que tem transformado a vida dos nossos jovens em dor, em sofrimento, em uma vida paralela e não uma vida de verdade como Deus a deseja. E hoje, na maioria das vezes, nós estamos correndo de um lado para o outro, tentando colocar comida dentro de casa, tentando dar aos nossos filhos o bom e o melhor, tentando se preocupar com o ministério, tentando se preocupar com tanta coisa. E nós esquecemos de verdade daquilo que pode gerar vida e trazer vida. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a vida que gera vida dentro de nós, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Ele é a verdade que vem, porque afinal de contas existe uma mentira. E por que existe a depressão? E por que existe a opressão sobre a vida das pessoas? Por que o desejo de morte? Por que as pessoas têm tirado a própria vida? Porque na maioria das vezes nós nos preocupamos conosco, nós nos preocupamos apenas em cuidar de si mesmos e esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor, esquecemos que tem pessoas sofrendo, chorando, esquecemos que muitas das vezes passamos pelos mesmos lugares, todos os dias, nos mesmos horários, e não percebemos as pessoas que estão ali, as pessoas que clamam por socorro, as pessoas que estão sorrindo, mas por dentro existe dor, existe sentimento de ódio, de rancor, de raiva. E essas pessoas estão clamando por socorro e nós estamos parados, olhando e vendo o tempo passar diante de nós e não estamos fazendo nada para que isso seja transformado. E na maioria das vezes, como transformar se nós estamos cheios, com o nosso interior cheio de tanta coisa ruim, cheio de um passado tão cheio de tristeza, de sofrimento, de abandono, de decepção, de dor, de ofensa? Como tentar ajudar se o nosso interior continua bagunçado? E é tempo de nós começarmos a colocar na mesa os conceitos pessoais que nós temos, porque afinal de contas o sorriso externo ele nunca vai manifestar o sorriso ou a dor que está aqui dentro. É preciso que o externo manifeste apenas o que está guardado aqui dentro. Se o que está guardado aqui dentro é dor, é sofrimento, é tempo de eu começar a de verdade perguntar a Deus, perguntar a Jesus, perguntar ao Espírito Santo o porquê que isso tem acontecido. Porque na maioria das vezes dentro de mim está sendo algo alimentado dia após dia, que é de 10, 15, 20, 30 anos atrás, mas isso ainda continua sendo alimentado porque eu não tive coragem, ou porque não tive alguém que pudesse me ajudar, ou porque aprendi a não confiar em alguém ou em Deus que pudesse solucionar e me ajudar a nunca mais ter que viver em meio à opressão, à mentira, em meio à depressão, em meio àquilo que me traz medo, dor e sofrimento. Eu preciso começar a compreender. Não tire a sua vida por nada. Eu não posso tirar a minha vida por nada. Existe uma chance, existe uma oportunidade de mudança, existe uma oportunidade de ter uma vida transformada e mudada.
Não deixe com que o seu externo manifeste aquilo que não está dentro de você. Se é para sorrir, vamos sorrir juntos. Se é para chorar, vamos chorar juntos. Se é para viver aquilo que precisamos viver, é tempo de viver de verdade e não em meio a algo que está mesclado com mentira, sofrimento, alegria, dor. É tempo de nós começarmos a viver aquilo que realmente é necessário viver. E as pessoas estão se suicidando, tirando a própria vida, porque ninguém nunca chegou diante delas e disse aquilo que elas precisariam ouvir de verdade, que a necessidade para elas é o amor, é o abraço, é a atenção, é o carinho. E eu quero pedir a você, pai, em nome de Jesus, mãe, em nome de Jesus, dê atenção aos seus filhos, cuide dos seus filhos, volte a ser criança, brinque com eles. Eles não precisam do seu dinheiro para felicidade, para alegria. Eles não precisam do seu dinheiro para poder ter tudo aquilo que desejam, para que possam ser crianças, adolescentes, alegres e felizes. Eles precisam da sua atenção, eles precisam do seu amor, eles precisam do seu cuidado, eles precisam daquilo que é necessário para que eles possam entender que eles têm um pai e uma mãe presente, que eles têm uma figura de pai, de mãe, de irmão, de seja quem for que esteja ao seu lado cuidando. Só que talvez você pare e pense: eu dou aquilo que eu recebi. Isso é uma verdade, porque afinal de contas, na maioria das vezes, nós só damos aquilo que os nossos pais fizeram conosco. Nós só fazemos aquilo que os nossos pais nos ofereceram. Por isso que a Bíblia diz que nós não ficaríamos órfãos, e por isso Deus enviou o Espírito Santo, porque Ele quer mostrar a mim e a você que a necessidade de nos relacionarmos com Deus é para que a figura de pai esteja novamente sendo restaurada dentro do nosso interior e nós possamos dar aos nossos filhos aquilo que nós recebemos de Deus. Se a ausência da paternidade, se a ausência de um familiar, se a ausência de alguém houve na minha infância ou na sua infância, hoje nós precisamos entender que Deus está aí tentando ser o meu e o seu pai, tentando trazer essa figura de pai que ama, que cuida, que está presente, que deseja cuidar diariamente para que os meus passos, para que os meus caminhos sejam restaurados e cuidados. E tudo isso Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, para que nós possamos dar às pessoas que estão ao nosso redor. Olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe materna, olhe para os seus irmãos, olhe para os seus filhos e perceba aquilo que é ausência nele, nela, que está em mim. Porque afinal de contas eu não deveria de forma alguma dar aquilo que, pelo fato de eu não ter tido, eu também não quero dar. Eu preciso dar aquilo às pessoas que, pelo fato de não ter recebido de pessoas, mas eu me abro para receber de Deus. Eu sei que Ele pode cuidar de mim, eu sei que Ele pode restaurar essa lacuna, esse buraco que existe dentro de mim, que nunca foi preenchido por pessoas, porque afinal de contas você pode ter sido abandonado, esquecido, você pode ter ouvido palavras de ofensa, de decepção, de mentira na sua infância, mas Deus tem todos os momentos de falar com você: filho, eu estou aqui, eu quero cuidar de você, eu quero direcionar você, eu quero restaurar você, eu quero fazer com que você passe a ver novamente que vale a pena viver, que vale a pena me ter em você, para que eu possa me relacionar contigo e fazer com que através de você esse relacionamento se estenda a outras pessoas. É tempo de você e eu percebermos: vale a pena viver. Pelo amor de Deus, não tire a sua vida. Pelo amor de Deus, não viva sozinho. Não se tranque nesse mundo que não oferece solução e restauração de vida. Pelo contrário, é tempo de nós começarmos a olhar para Ele e percebermos: eu preciso, mas eu necessito hoje buscar a Ti, encontrar em Ti a verdade, encontrar em Ti aquilo que eu necessito, para que a minha vida seja transformada, para que eu possa ter uma vida restaurada de hoje em diante, e para que eu possa reconhecer em Ti a figura de Pai, a figura de Deus, a figura de alguém que de verdade me ama e quer cuidar de mim. Porque afinal de contas, independentemente de tudo aquilo que fizemos um dia, Ele esteve lá cuidando de mim, de você. Ele esteve lá nos direcionando, Ele esteve lá tentando chamar a minha e a sua atenção. Mas quantas das vezes nós não percebemos Deus, porque nós corremos de um lado para o outro, tentando e nos preocupando com o mundo que está ao nosso redor, e esquecemos de parar e percebermos que existe alguém tentando e desejando todos os dias poder me abraçar, poder cuidar de mim e poder me direcionar, para que eu possa viver de verdade aquilo que é o desejo de Deus para mim e aquilo que Ele sempre desejou, que o relacionamento dele com o homem seja uma realidade.
É tempo de você entender, é tempo de nós entendermos que a minha geração precisa e clama por socorro, ela precisa e clama por amor. É tempo do amor de Deus ser manifestado ao mundo, para que ele venha ser, de verdade, o pai de uma geração que durante muito tempo viveu sem paternidade e viveu sem Deus. É tempo de nós vivermos de verdade para nos relacionarmos com Deus, para que a nossa vida possa ser transformada em um nome precioso e bendito de Jesus Cristo. Venha, se levante, se coloque em uma posição de entender, mesmo sem força, Ele está aí. Mesmo sem condição alguma, Ele está dentro do seu quarto, convidando você a viver com Ele tudo aquilo que Ele sempre desejou, para que a minha vida e a sua vida possa ser transformada de hoje em diante. Chegou o seu tempo, ainda há esperança. Ele te ama, eu amo você e você tem com quem contar. Deus abençoe você, em nome de Jesus.